Bom, setembro foi um mês muito bom para ativos internacionais. As bolsas americanas tiveram um desempenho muito forte. A curva de juros americana apresentou queda, né, em toda a sua extensão. A bolsa chinesa subiu mais de 20%, mas o nosso mercado brasileiro andou na contramão, né? No cenário internacional, o destaque foi o início do ciclo de corte de juros aí pelo Fed, né? Os dados positivos aí de inflação, né, em queda, enfraquecimento do mercado de trabalho, tudo isso corroborou, né, para a decisão. O Comitê de Política, né, Monetária dos Estados Unidos decidiu por começar com um corte de 0,5 pontos percentual, e foi um ritmo maior do que o esperado, maior que o usual aí, até em inícios de ciclos anteriores, mas a gente acredita que, né, nas próximas reuniões deve haver uma transição aí para um ciclo mais gradual aí de queda de 0,25 pontos percentuais. Na China, teve um anúncio, né, ao longo do mês de setembro de um pacote de estímulo bem agressivo, né, o mais forte desde 2015. Foram quase 10 medidas aí de políticas fiscais, monetárias, de crédito, e com um objetivo claro aí de reestimular, né, o setor de consumo, que é uma fonte principal aí de fraqueza do país, né? O governo chinês já vem batendo nessa questão já há muito tempo, né? Ao longo de 2024, e isso ameaça a meta de crescimento de 5% em 2024. Em relação ao conflito do Oriente Médio, nós tivemos uma nova tensão aí com a participação do Irã, mas os impactos ainda seguem modestos aí na economia global, né? E um reflexo disso é o preço do petróleo, né, que apresentou até queda, né, nos últimos meses, então ainda está, né, de forma branda. No Brasil, a gente, como eu disse, andamos na contramão do mercado internacional, por conta até de um cenário local conturbado, onde novamente a política fiscal voltou a ser o destaque, né, no mês, por motivos negativos. Tivemos uma indicação por parte do governo de um programa social fora do arcabouço, que foi o Vale Gás, que teve um efeito muito negativo. Esse efeito de tentar financiar políticas públicas fora das despesas primárias veio tendo um reflexo direto na perda de credibilidade, né, do atingimento do resultado primário. Tem mostrado cada vez menos o esforço do governo em controlar a dívida pública. E a gente vê na ponta contrária o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, juntamente com a equipe econômica, se esforçando para tentar mostrar credibilidade e o compromisso ainda com, né, a meta fiscal. Então esse fator vem prejudicando bastante aí, né, o ânimo dos mercados. O Copom anunciou uma elevação da taxa de Selic de 10,5% para 10,75%, aí, conforme esperado pelo mercado. Essa alta de 0,25 pontos percentual foi justificada pela avaliação de que a atividade econômica está crescendo acima do seu potencial, chamado do hiato positivo, né? O mercado de trabalho, né, a gente está em pleno emprego, né, com uma taxa de desemprego bem baixa, e também teve o destaque da política fiscal, né, que continua expansionista, tá? Bom, devido a esses fatores, tivemos uma abertura, né, da curva de juros, especialmente nos prazos médios e longos da curva de juros. A ata do Copom também trouxe um comunicado em um tom mais duro, né, onde ele destaca do aumento de risco, teve principal variável as incertezas fiscais, o aumento de juros no curto prazo, né, também aliado à saída de recurso de estrangeiro da nossa bolsa, fez com que a nossa bolsa Ibovespa fechasse o mês com uma desvalorização de menos 3,08%. Né. Para as nossas posições, a gente conseguiu aproveitar o bom movimento de agosto, né? Em agosto nós tivemos um fechamento forte, né, da curva de juros. Os títulos longos fletaram próximo de 5,99. A gente conseguiu, né, desmanchar parte das nossas posições, justamente aproveitando, né, trabalhando a estratégia tática, né, de aproveitar esses movimentos aí de volatilidade. Quando foi setembro, as taxas voltaram a subir fortemente, a gente voltou a investir, né, com títulos acima de 6,20, chegou a bater 6,50, também continuamos, né, adquirindo, né, esses títulos para a nossa posição. Só que a gente sofre com essas volatilidades, mas o prêmio
é um prêmio extremamente atrativo, né? Então a gente acredita que, né, que passado essas eleições municipais, o governo já deu uma sinalização de que ele vai vir com novas medidas fiscais, né? O Haddad e a equipe econômica vem trabalhando nisso, né? E a gente sabe que qualquer sinal nessa direção, o mercado vai desmontar e vai fechar a taxa, vai impulsionar a bolsa, atrai novamente recurso, né, estrangeiro. Então a gente está apostando muito nesse cenário, né? Temos ainda 2 meses aí, né, para fechar o ano, mas a gente sabe que no mercado as coisas mudam muito rápido, né? E como a gente está num ambiente negativo, a gente pode ter uma mudança, né, também forte, drástica, né, para o lado positivo, se essas notícias, né, que eu comentei se concretizarem. Em relação aos resultados, o plano BD obteve um retorno de 0,48 no mês de setembro. A meta, né, que é o INPC mais 5,25, foi de 0,91%. No ano, o retorno está em 6,54%. A meta atuarial, 7,34%. O segmento que contribuiu negativamente para o não atingimento da meta no mês foi o segmento de renda fixa, devido à marcação a mercado. No plano CV, o retorno foi de 0,06 e a meta atuarial 0,85. No ano, o plano apresenta um retorno de 4,71 e a meta de 7,16. Ainda estamos distantes, mas, né, bem posicionados aí para o final do ano. O segmento de renda fixa contribuiu negativamente aí no mês, né, para o resultado. E o segmento exterior, a gente conseguiu obter um retorno bem acima da meta atuarial, mas mesmo assim não foi capaz, né, de compensar o ajuste negativo da marcação a mercado. Apenas como referência, né, o IMAB 5+, que é o índice, né, que é composto por títulos públicos indexados ao IPCA, muito parecido com a nossa carteira, né, que nós temos no plano, com vencimentos superiores a 5 anos, no mês apresentou um retorno negativo de menos 1,42. E no ano o retorno é de menos 2,62. Por aí a gente vê, né, como a volatilidade, né, principalmente no segmento de renda fixa, vem impactando, né, não só a nossa carteira, mas todo o mercado. No plano família, no mês de setembro, o resultado foi de 0,85%. No ano, a gente acumula um retorno de 8,46%, estamos superando o nosso índice de referência, que é 105% do CDI. O plano família continua como destaque entre os 5 melhores planos na modalidade de contribuição definida em rentabilidade no ano de 2024. Isso é uma amostra de 262 planos CDs divulgados pela consultoria Atis, né? Bom, e para fechar, né, apesar a mensagem que eu deixo aqui, apesar da volatilidade que a gente está vendo nos mercados, que a gente está passando, né, o prêmio, né, da curva de juros que está embutido nesses títulos longos está muito atrativo, né? Então eu sempre bato nessa tecla, basta uma sinalização por parte do governo de que estão fazendo melhores esforços para controlar os gastos, né, comprometidos com a meta fiscal. Basta a gente ver isso um pouco mais claro, que a gente vê rapidamente, né, uma reversão desse cenário negativo, com curva de juros caindo, bolsa subindo, né, e isso pode vir no curto prazo, né? Como eu disse, o ministro da Fazenda, o Haddad, juntamente com a equipe econômica, vem trabalhando, né, nessa questões com novas medidas, né, de controle de gastos, e deve soltar depois das eleições municipais. Então é o que a gente está analisando aqui, né, de curto prazo, e que pode ser que tenha um impacto bem positivo aí nos mercados, e isso vai refletir positivamente, né, nas nossas carteiras. A gente continua com uma estratégia tática, né, aproveitando esses movimentos, né, quando a curva fecha a gente, né, desmonta a posição, reduz a exposição, volta a posição para tentar buscar essa diferença de rentabilidade. Não está fácil, mas a gente está fazendo todos os esforços aqui para buscar essa meta atuarial aí de 2024. Bom, agradeço a todos e até o próximo mês.